Jesus, sela nossas casas com teu sangue poderoso, e os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 9, a parte A. O céu está em silêncio, mas os sinais gritam nos céus e na terra. O mundo gira mais rápido, mas a eternidade está mais próxima do que nunca. Há uma voz clamando no Espírito: sela, Senhor, com teu sangue os umbrais das casas dos teus santos. Sela, Jesus, nossas casas com teu sangue poderoso. Sela as nossas portas, nossos filhos, nossas paredes, nossos lares, nossos corações. Que em cada batente, em cada alma, esteja visível no mundo espiritual a marca do Cordeiro Imaculado. Porque os dias são maus e o tempo do fim chegou. A besta ergue a sua cabeça nas nações. A apostasia consome púlpitos. A mornidão tem destruído a fé de muitos. Mas onde houver clamor, haverá selamento. Onde houver choro, haverá cobertura. Onde houver paixão pelo amado, o sangue será o sinal de proteção e de redenção. Tal como no Egito, quando a 10ª praga se aproximava, a praga da morte, o Senhor ordenou que cada casa fosse selada com o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. Êxodo capítulo 12. O sangue era o sinal de que ali habitava um povo separado. O sangue não era um adorno religioso, mas um sinal de vida e submissão. Não era tradição, era obediência. Não era simbolismo, era sobrevivência. E hoje, onde está o sangue nas portas dos cristãos? Onde está a consagração das famílias? Onde está a intercessão pelos filhos? Onde estão os pais de joelhos clamando como sacerdotes do lar? Onde estão as mães guerreiras jejuando como Ana por Samuel? O tempo do sangue simbólico acabou. Agora é tempo do sangue de verdade, sangue de renúncia, sangue de sacrifício, sangue de decisão. O sangue de Jesus já foi derramado, mas ele só sela aqueles que o invocam com quebrantamento e entrega total. A palavra grega esfiragizo significa selar com um selo real, marcar com autoridade irreversível, proteger contra a corrupção externa. É a mesma usada em Efésios capítulo 1, versículo 13. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Hoje clamamos: Jesus, sela as nossas casas, marca-nos com teu selo, ó Rei dos Reis. Estabelece sobre os nossos telhados a bandeira do teu sangue. Coloca nos nossos muros espirituais a marca visível do Espírito Santo. A Bíblia nos mostra que o inimigo não pode ultrapassar a linha do sangue. O diabo respeita e treme diante de um povo que vive debaixo da cobertura do Cordeiro. Quando vê a marca do sangue, ele se afasta, mas quando vê distração, religiosidade, pecado escondido, ele entra pelas janelas abertas. Há famílias que perderam o altar, lares onde o sangue virou um ritual e não presença. Mas hoje o Espírito clama: reconstrói o altar, restaura o clamor, sela a tua casa. As pragas modernas já percorrem as cidades, pestes disfarçadas de avanços científicos, ideologias que apagam a imagem de Deus na mente das crianças, governos que legislam contra o céu, falsos profetas que anunciam paz quando há guerra no invisível, igrejas que substituem o altar pelo palco, evangelhos que oferecem coroa sem cruz, graça sem verdade, céu sem renúncia. O mesmo Espírito que soprou no Egito antes da libertação está novamente entre nós, mas também o mesmo sangue que protegeu os hebreus está disponível para nós. Jesus é o Cordeiro. Amado de nossas almas, tu és o selo da nossa salvação, tu és o alfa e o ômega, o Cordeiro e o leão, tu és o noivo que virá como ladrão à meia-noite. Tu és o Senhor das casas que choram e oram. Tu és aquele que sangrou por amor a nós. Tu és aquele que caminha entre os castiçais. Tu és aquele cujos olhos são como chamas de fogo. Tu és o que desce para selar os teus. Que o teu sangue, ó Cristo, esteja sobre as nossas portas, os nossos corações, os nossos filhos, as nossas igrejas, os nossos púlpitos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas decisões. Interceda por sua casa como quem se prepara para o Apocalipse. Jejue por seus filhos como quem sabe que a marca da besta se aproxima. Pregue como quem avisa a última geração antes da trombeta. Viva como quem já vê o céu se abrindo. Ame o Cordeiro mais do que o mundo, mais do que o conforto, mais do que os aplausos. Estamos vivendo um tempo em que carrega o eco sombrio do que se passou no Egito.
O mundo está sendo assolado por pestes modernas, pandemias, crises morais, degradação da fé, dissolução das famílias, leis contrárias à palavra. Mas há algo ainda mais terrível: a ausência do sangue do Cordeiro nas portas da vida daqueles que se dizem servos de Deus. O Egito viu a morte caminhar pelas ruas, mas a casa de quem tinha sangue nos umbrais estava segura. Hoje muitos têm títulos, têm púlpitos, têm liturgias, mas não têm o sangue. Onde está o sangue nos teus relacionamentos? Onde está o sangue na tua vida digital? Onde está o sangue nas tuas escolhas? O Espírito Santo está alertando: sela a tua casa, porque virá um tempo em que a única coisa que sustentará o justo será a presença real de Deus em seu lar. A perseguição virá, a fome baterá, a dor se espalhará, mas onde houver sangue haverá escape. Como nos dias de Josué, precisamos dizer com ousadia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. E servir ao Senhor não é apenas frequentar cultos, mas clamar com profundidade, viver com santidade, andar com o Espírito, amar a verdade e odiar o pecado. O Espírito clama por lares consagrados, por famílias seladas com o sangue. Esse selo é mais do que simbólico, ele é espiritual, é eterno, é inquebrável. Quem está selado está protegido, quem está selado está separado, quem está selado tem autoridade. O sangue do Cordeiro não pode ser uma doutrina esquecida, ele é o cerne da nossa fé. Ele é a linha que separa os salvos dos perdidos. Ele é a cobertura contra o juízo iminente. A geração que vê terremotos, sinais nos céus, decadência moral e esfriamento do amor já deveria estar de joelhos. Estamos na última hora. Estamos na época em que as virgens tolas cochilam e as prudentes vigiam. Mas mesmo as prudentes precisam de óleo. E o óleo não se compra na pressa. É acumulado com o tempo na presença. Você tem óleo? Você tem sangue nos umbrais? Você tem lágrimas no altar? Pais, levantem-se como sacerdotes de suas casas. Mães, tornem-se atalaias em oração pelos filhos. Não deixem que o sistema do anticristo eduque os seus herdeiros. Não aceitem que a cultura corrompida dite os valores do lar. Declarem: minha casa está selada, meus filhos estão cobertos, meu casamento está no altar. Aqui o sangue fala mais alto. Ao remanescente fiel, o Senhor diz: não temas os gritos do Egito, nem as trevas que se multiplicam, porque eu passei com juízo, mas onde vi sangue passei por cima, e assim farei novamente. Em cada casa onde houver clamor haverá livramento, em cada vida onde houver rendição haverá escape, em cada coração onde houver verdade haverá salvação. Clamemos juntos: Jesus, sela as nossas casas com teu sangue poderoso, não com palavras, mas com atitudes, não com aparência, mas com essência, não com religiosidade, mas com rendição total. Há uma linha em que o inferno reconhece, há uma linha em que Satanás não cruza. Essa linha é o sangue do Cordeiro. Quando o inimigo vê o sangue, ele recua. Quando o mundo espiritual detecta o selo do Cordeiro, há uma barreira que se levanta. Essa cobertura é mencionada em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. E eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não há vitória sem o sangue, não há proteção sem o sangue, não há autoridade espiritual sem o sangue do Cordeiro. A palavra diz que o sangue de Abel clamava da terra. Se o sangue de um homem clama, imagina o sangue do próprio Deus. O sangue de Jesus é vivo, ele fala, intercede, ele se manifesta, ele testifica que pertencemos a outro reino, que não somos deste mundo, que a nossa casa está guardada, selada, marcada. Eis aqui um chamado, a palavra grega sphiraxo, que significa selar com selo oficial, confirma a autenticidade, proteger contra a interferência. O Espírito Santo está dizendo: eu quero selar a tua casa, eu quero selar com o meu selo. Quando Deus sela, ninguém pode abrir. Quando Deus protege, ninguém pode violar. Quando Ele coloca o seu sangue, não há demônio que possa permanecer. Assim como no Egito o anjo da morte obedecia ao sinal do sangue, os anjos do Senhor hoje também agem conforme os decretos espirituais que saem da boca dos justos. Quando você clama com fé, quando você cobre a sua casa com oração, quando você unge seus filhos em nome de Jesus,
Há movimento nos céus, os anjos se posicionam, o mal é impedido, as setas são desviadas, o sangue ativa o reino angelical. Salmo 34, verso 7 afirma: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O temor atrai anjos, o sangue garante o selo, a palavra libera a espada. Muitos lares hoje estão cheios de entretenimento, mas vazios da glória, cheios de tecnologia, mas pobres em oração, cheios de distrações, mas sem adoração. Cuidado com a casa adornada, porém vazia. Jesus advertiu em Mateus capítulo 12, versículo 44, sobre o espírito que volta e encontra a casa vazia, varrida e adornada. A beleza externa sem vida espiritual é convite para o maligno. Encha a tua casa com a presença de Deus, faça cultos domésticos, leia a palavra em voz alta, ore com os seus filhos, louve com a sua esposa, clame pelas madrugadas, derrame lágrimas nos umbrais. Efésios capítulo 6 nos exorta: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Ele virá, o dia mau vem para todos, mas quem está selado permanece, quem está escondido no sangue permanece. A tua casa não será destruída, tua família não será devorada, tua herança não será perdida, porque há sangue nos umbrais. Jesus, sela as nossas casas com o teu sangue poderoso, aleluia! Existe uma igreja que ainda clama, que ainda se santifica, que ainda vigia. É a noiva que ouve o chamado do noivo e prepara sua lâmpada com azeite e pureza. É a geração que ainda teme ao Senhor em secreto. É a noiva que carrega o selo do sangue. Apocalipse capítulo 3, versículo 8 declara: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa noiva não se curva à cultura, não negocia a verdade, não corrompe o altar. Essa noiva sabe que está em guerra, mas que a vitória já foi decretada pelo Cordeiro. Vivemos dias em que muitos abandonaram o altar para abraçar os palcos do mundo. Mas a noiva do Cordeiro, a igreja verdadeira, não negocia sua pureza por aplausos, não troca presença por seguidores, não vende a sua identidade por relevância social. A noiva fiel entende que está em guerra, ela sabe que está sendo preparada para um encontro glorioso com seu noivo. Ela não se embriaga com o vinho da Babilônia, não se contamina com os pratos de Jezabel, não se curva à pressão de Herodes. Ela está selada, ela está separada, ela está discernindo o tempo. A apostasia não começa com a negação aberta da fé, começa com concessões sutis, com silêncios convenientes, com omissões camufladas de sabedoria. Mas o Espírito brada: voltem ao primeiro amor, voltem ao altar da renúncia, voltem à cruz. A apostasia é o esfriamento disfarçado de equilíbrio, é o abandono da doutrina sob o pretexto da inclusão, é o distanciamento do fogo sob o argumento da razão. Mas a noiva selada discerne, ela não se deixa enganar. Ela é como a mulher virtuosa de Provérbios, reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Provérbios capítulo 31, versículo 25. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 3, os anjos recebem uma ordem divina: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado na testa os servos do nosso Deus. Isso aponta para uma proteção específica, sobrenatural e profética para os tempos finais. O selo na testa representa uma mente renovada, pensamentos cativos a Cristo e identidade firmada na verdade. A noiva selada não pensa como o mundo, ela tem a mente de Cristo. Ela está esperando o som da trombeta e seu coração arde com clamor: ora vem, Senhor Jesus. A santidade não é uma opção para os tempos finais, é uma necessidade vital. Hebreus capítulo 12, versículo 14 declara: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é um versículo cortante, definitivo, incontornável. Santidade não é apenas ausência de pecado, é presença intensa de Deus, é ser reparação para um propósito, é viver em alerta, com vestes limpas, olhos abertos, lâmpadas acesas. Quem é santo, santifique-se ainda. Apocalipse capítulo 22, versículo 11.
A santidade radical nos tempos finais envolve jejum intencional e constante, louvor não por performance, mas por paixão, palavra como espada afiada e não como palito de dente, vida devocional profunda e não superficial, arrependimento com hábito, não como exceção. A noiva selada é como Esther, passa por purificação antes de se apresentar ao rei, como Maria aceita a gestação da promessa, mesmo em meio a julgamentos, como Ana clama até ver a salvação nascer nos seus braços. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17 diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Isso é um alerta direto à igreja. Antes de Deus julgar o mundo, ele examina os seus filhos, ele esquadrinha as casas, ele verifica os altares, ele procura o sangue. A casa selada vive em temor, mas não em pânico. Vive em reverência, mas não em culpa. Vive em expectativa, mas não em desespero. Porque onde há sangue, há esperança. Nos dias de juízo, as casas seladas se tornam refúgios, como na época de Noé. A arca selada com betume se tornou abrigo no meio do dilúvio. Como nos dias de Raabe, a casa marcada pelo cordão escarlate foi poupada no colapso de Jericó. Hoje tu és chamado a fazer da tua casa uma arca, a selar as tuas portas com oração, a levantar muralhas invisíveis de louvor, fé e verdade. A tua casa pode ser um farol no meio das trevas, uma torre de vigia em meio à apostasia, um abrigo profético em meio à tempestade do fim. Estamos na hora final e há um último clamor sendo liberado pelo Espírito Santo. Sela a tua casa, prepara a tua família, edifica o teu altar. Não há mais tempo para mornidão, não há mais espaço para frieza. O noivo está às portas, Jesus está voltando e só os selados subirão. Só os que têm sangue nos umbrais entrarão no gozo do Senhor. Só os que têm azeite nas lâmpadas ouvirão a trombeta e serão arrebatados. Que se cale os argumentos humanos, que fale o sangue, que se silenciem as opiniões, que fale o sangue, que se extingam as filosofias e as conveniências, que fale o sangue, porque o sangue de Jesus fala melhor do que o de Abel. Hebreus capítulo 12, versículo 24. Ele não clama por vingança, ele clama por redenção, ele clama por livramento, ele clama por reconciliação, ele clama, está consumado. Que esse clamor ecoe nos corredores da tua casa, que o sangue fale nos quartos, na cozinha, na sala, na mente e no coração, que o sangue grite tão alto em tua vida, que o inferno reconheça a tua morada como um território inacessível. Declare com toda autoridade: eu sou da linhagem dos que não retrocedem, eu sou marcado com o selo da promessa, minha casa está debaixo do sangue, nenhuma praga chegará à minha tenda, os anjos do Senhor acampam-se ao meu redor, nenhum plano do inimigo prosperará contra nós. Jesus reina neste lar, e quando a trombeta soar, nós subiremos para encontrarmos o noivo. Jesus, sela as nossas casas com o teu sangue poderoso, que essa mensagem arda como fogo no teu espírito, que ela ecoe como a trombeta em tua alma, que ela se torne vida no seu interior, que tu e a tua casa sejam um sinal profético nesta geração corrompida. Nos últimos dias o sangue será testemunha, no grande dia do Senhor o sangue do Cordeiro testificará a favor dos selados, enquanto os que rejeitaram a cruz serão julgados pela ausência da marca. Apocalipse capítulo 7, versículos 3 e 4, revela que os servos de Deus foram selados em suas frontes. Esse selo é espiritual, é a marca da redenção, da separação, da obediência. E o que é esse selo senão a obra do sangue aplicada pelo Espírito? Haverá uma multidão que clamará: Senhor, Senhor. Mas o céu perguntará: onde está o sangue? Onde está a marca da cruz? Onde está o selo do arrependimento? O sangue é o argumento eterno do tribunal de Deus. Glória a Jesus. Muitos cantaram, pregaram, fizeram obras, mas não se renderam ao sangue, não aceitaram a cruz como estilo de vida, não negaram a si mesmos, e naquele dia o céu não será movido por um currículo religioso, mas pelo selo de quem viveu debaixo do sangue. Hebreus capítulo 12, versículo 24 fala do sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. O sangue de Jesus grita por redenção, por livramento, por justiça. Ele não é estático, ele é atuante, presente e eterno. Você será reconhecido no céu pelo que você fez ou pelo sangue que te cobre?
Quando o sangue sela um lar, o ambiente muda, a atmosfera se santifica, os demônios não suportam permanecer, os pensamentos se alinham com o céu, as conversas se tornam salmos, as atitudes se transformam em culto. Esta é a casa onde o Espírito Santo habita, onde o altar é restaurado, onde a palavra é regra de fé. É uma casa onde Jesus é o hóspede de honra, o Senhor da agenda, o centro das decisões. Eis o chamado, transforme a sua casa em um trono para Deus. Não basta frequentar o templo se o trono está vazio em casa. O sangue sela para o culto, para a obediência e para a glória. Onde há sangue há luz, mas onde há pecado oculto, o sangue é desprezado. Muitos querem proteção sem santidade, livramento sem renúncia, milagres sem submissão. O Espírito está dizendo: não posso selar o que está em trevas. Ele só sela o que foi lavado, confessado e consagrado. 1 João capítulo 1, versículo 7 é claro: se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Purificação vem antes do selo, a limpeza vem antes da proteção, a entrega precede a cobertura. Você está andando na luz ou apenas frequentando-a de vez em quando? Jovens, clamem pelo sangue. Pais, invoquem o sangue. Líderes, voltem à cruz. Igrejas, preguem o sangue. O que nos diferencia não é o nome da placa, não é o estilo do culto, não é a fama das redes. O que nos separa é o sangue. O Espírito brada nesse tempo: não se distraiam, não se contaminem, não se calem. O sangue precisa ser visto, clamado, celebrado e invocado. Estamos entrando em um tempo de maior confronto espiritual. O Egito moderno está em rebelião. O mundo clama por paz, mas prepara-se para uma guerra. A noiva precisa estar selada. Em nome de Jesus, sobre a tua casa eu profetizo que o sangue do Cordeiro esteja visível nos umbrais espirituais de teu lar, que teus filhos sejam como sinais e maravilhas para esta geração, que tua casa seja abrigo de intercessão, de cura e avivamento, que nenhuma peste, nenhuma seta, nenhuma obra do inferno toque a tua morada, que anjos estejam posicionados nos 4 cantos da tua casa, que a glória do Cordeiro encha a tua sala, o teu quarto, tua cozinha e os teus sonhos. Levante tua voz agora e declare com fé: Jesus, sela minha casa com teu sangue poderoso, e que esse selo permaneça até o dia em que a trombeta soar e ele nos levar para o lar eterno, onde todo joelho se dobrará, toda lágrima será enxugada, e o sangue não mais será clamor, mas será o louvor eterno dos redimidos. Glória a Jesus! Neste momento eu te convido a fazer uma oração profética para que o Senhor esteja selando a sua casa, que a sua vida seja selada constantemente pelo sangue do Cordeiro. Altíssimo Deus, Pai de toda glória, Criador dos céus e da terra, neste momento nos colocamos diante da Tua majestade com temor e tremor, reconhecendo que Tu és o Deus que vela por Israel e nunca dorme. Nos prostramos com reverência, reconhecendo nossa total dependência do Senhor. Clamamos por algo que transcende as palavras, clamamos pelo Teu sangue, clamamos pelo Teu selo eterno sobre nossas casas, sobre nossas famílias, sobre tudo aquilo que somos e temos. Senhor dos exércitos, assim como no Egito o sangue do Cordeiro nos umbrais impediu a ação do anjo da morte, hoje, em nome de Jesus, suplicamos que o sangue do Cordeiro eterno, Jesus Cristo, seja aspergido espiritualmente sobre cada lar que ora conosco agora. Sela os umbrais das portas e janelas espirituais, sela os nossos filhos, sela os nossos quartos, sela as nossas entradas e saídas. Que cada parede de nossa casa seja marcada pela Tua presença e que toda sombra maligna seja dissipada. Clamamos por proteção contra o espírito de morte, praga, destruição, miséria, adultério, divisão, contenda, idolatria e apostasia. Não permitas que o espírito do mundo encontre brechas em nosso lar. Fecha, Senhor, cada brecha espiritual que abrimos com palavras impensadas, atitudes impuras, programas vazios, distrações malignas e ausência de oração. Levanta, ó Deus, os maridos como sacerdotes do lar, que os pais sejam intercessores dos seus filhos, que as mães sejam colunas de oração, sentinelas espirituais, que cada criança seja envolvida na unção e que cada jovem seja blindado contra a sedução deste mundo. Pai, levanta uma geração que ame o Teu sangue, que valorize o Teu sacrifício, que compreenda o valor da cruz e que permaneça firme mesmo diante da perseguição. Deus Santo, nós rejeitamos todo espírito de mornidão espiritual, rejeitamos toda a frieza que invadiu tantos lares,
rejeitamos o conformismo, o comodismo, a passividade diante do mal. Traz arrependimento verdadeiro, leva-nos a rasgar o coração e não as vestes. Coloca em nós um espírito contrito, um coração quebrantado, uma alma rendida totalmente a Ti. Ó Deus, sela as nossas casas com vigilância, que a palavra seja lida nas salas, que os louvores ecoem nos corredores, que as madrugadas sejam visitadas em oração, que os cômodos sejam campos de batalha espiritual, onde o céu desce e o inferno bate em retirada, que o altar familiar seja restaurado, que o tempo em família seja consagrado e o amor não seja apenas emocional, mas espiritual e enraizado no Cordeiro. Senhor, envia os Teus anjos ministradores em favor dos nossos lares, que os Teus anjos acampem-se ao nosso redor, que cada rua onde mora um justo seja visitada com o Teu mover, que os vizinhos sejam alcançados pelo Teu poder, que os demônios que circulam pelas madrugadas sejam repreendidos pelo sangue de Jesus. Ó sangue que fala, ó sangue que vive, ó sangue que intercede, vem sobre nossas casas como um manto protetor, vem sobre os nossos filhos como um selo eterno, vem sobre os casamentos como aliança de fidelidade, vem sobre os idosos como consolo e esperança, vem sobre os jovens como direção e santificação, vem sobre todos como um selo inquebrável do céu. Jesus, levanta muros espirituais invisíveis ao redor das nossas moradas. Não permitas que as setas inflamadas do maligno penetrem os limites do lar que te teme, que toda arma forjada contra nós seja quebrada, que toda cilada do inimigo seja anulada, que todo encantamento seja desfeito, toda maldição hereditária seja destruída. Declaramos que o altar da nossa casa pertence ao Senhor, que o trono do nosso lar está reservado para Jesus, que o riso dos nossos filhos seja preservado, que a pureza dos nossos jovens seja protegida, que a fidelidade no casamento seja restaurada, que o sustento não faltará, porque em cada cômodo haverá maná espiritual, que o Teu sangue seja a senha que impede a ação do destruidor, que o Teu sangue seja a bandeira que tremula em nosso portão, que o Teu sangue seja a muralha que circula os nossos passos, que o Teu sangue seja a senha que os anjos reconhecem e os demônios temem. Erguemos nossas vozes como trombetas proféticas e clamamos: nenhuma praga chegará à nossa tenda, nenhum espírito maligno prevalecerá sobre a nossa descendência, nenhuma enfermidade tocará em nossa porta sem que antes passe pelo filtro do sangue do Cordeiro. Pai, por fim clamamos pelo fogo do Espírito Santo dentro de nossas casas, que não haja apenas proteção, mas também unção, que não haja apenas resistência ao mal, mas manifestação do bem, que não haja apenas segurança, mas glória, presença, poder e vida abundante, que o céu se manifeste no interior do nosso lar, aleluia. Derrama sobre nós espírito de intercessão, espírito de guerra espiritual, espírito de adoração, espírito de clamor incessante, espírito de santidade, espírito de temor, espírito de renúncia, espírito de zelo, espírito de vigilância. Declaramos que somos guardados por Ti, somos selados por Ti, somos marcados por Ti. Em nenhum mal nos sucederá, porque a Tua presença é maior do que qualquer poder das trevas. Em o nome de Jesus declaramos assim, porque Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Clamamos, profetizamos e assim Te adoramos, ó Pai de amor. Jesus, sela as nossas casas com Teu sangue poderoso. Amém. Aleluia. Glória a Deus, santo, santo é o Senhor. Agora escreva aqui abaixo nos comentários palavras de fé, de convicção, como ato profético de sua aliança com Deus. Declare com ousadia, com autoridade, com esperança viva: minha casa é selada pelo sangue de Jesus. Nenhuma praga chegará à minha tenda. Declare: o altar do meu lar pertence ao Senhor. Declare com toda a fé: Jesus reina sobre a minha família. Declare com ousadia: o sangue de Cristo é o escudo da minha casa. E declare: a minha geração servirá ao Senhor. Escreva sua declaração nos comentários e profetize sobre o seu lar, que a sua fé inspire outros a também profetizarem. E se esta palavra falou contigo, te fortaleceu e te edificou, e se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, se inscreva agora, vá aqui abaixo no botão de se inscrever, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com outras vidas que precisam desse selo divino sobre os seus lares. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para todo sempre. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.